Bom, gente, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Jonathan. Acho que todo mundo me conhece, né? Que eu vou postar só no WhatsApp, só pra. Eu nunca fiz um vídeo assim. É porque eu senti na vontade de fazer. Desculpa a imagem, meu olho, é porque caiu um negócio de solda no meu olho hoje. Tava trabalhando. Eu senti na vontade de postar isso, porque não é referente a ninguém, é referente a mim, como pessoa, entendeu? Eu vou postar alguns vídeos, porque não dá pra fazer tudo, pra falar tudo, mas é uma coisa rápida. Quando eu fui pai, eu tinha 17 anos, entendeu? A mãe do meu filho tinha 13 anos de idade. A gente era muito novo. Desculpa, eu sou meio vesgo, viu? A gente era muito novo, eu era muito imaturo, eu era uma pessoa, entendeu? Totalmente voada. Só que o que causou a separação minha e da mãe dele foi culpa minha. Foi um erro meu, entendeu? Porque simplesmente ela ficou grávida, ela me contou. É lógico, a nossa família foi contra, a minha mãe foi contra, a mãe dela, o pai dela foi contra. Ficou uma coisa muito, né? E eu, pra dar uma pioradinha, eu tinha acabado de perder meu emprego quando ela contou pra mim. Então eu não tinha um emprego. A família contra, entendeu? Ela é menor de idade, eu menor de idade, tava pra fazer 18. Então o trem ficou tudo uma. Como é que vai ser pai sendo que não é nem gente ainda, né? Beleza, da hora. Ah, graças a Deus, com o tempo as pessoas aceitaram. Só que eu não percebi que eu tinha uma mulher. Eu tinha que cuidar de uma mulher e de um bebê. Eu não percebi isso. Porque eu não era um homem, eu era um moleque, eu tinha acabado de perder meu pai, eu achava que tudo revoltado, brabo. Meu pai nunca deu bola pra mim, meu pai nunca me ajudou, entendeu? Briga familiar, coisa, né, doidura. Eu vou falar pra vocês, quem não sabe, droga, bebida, esse trecaiado aí, tudo aí. E tipo assim, quando ela chamava eu pra sair, a mãe do meu filho, do Arthur, quando eu chamava ela pra sair, no caso, ela não queria sair, porque ela já não queria mais aquilo, ela queria ficar em casa, queria ficar de boa. Menina também, né? Primeira gravidez, né? Quem ia querer, né, quem espera uma gravidez com 13 anos para 14 anos de idade, correto? Aí, tipo assim, em vez de eu ficar com ela, o que eu fazia? Eu saía. Não para trair ela. Eu nunca fiz isso assim. Mas eu saía, só que o meu papel era ficar com ela. O meu papel como homem era cuidar dela. E ela me deu todas as oportunidades para fazer isso. O que eu fiz? Eu não fiz isso. Um belo de um dia, eu lembro até hoje, acho que era numa sexta-feira. Ela falou, Jonathan, eu não vou sair não, se você quiser ir, você vai pro aniversário. Eu fui. Fui bebi, né? E outras coisas que eu não quero falar, mas a mais que todo mundo fazia naquela época, na minha época, né? Todo mundo, mas eu que estava errado de fazer também. Então isso tem consequências. Aí eu, pá, beleza, fui. E em determinado momento da festa, eu tava lá fora já, uma menina chegou e pediu pra me beijar. Eu falei, não, eu sou casado, tal, eu tenho, né, minha mulher tá grávida, pá. Não, mas eu quero te beijar, uma menina linda. Tudo bem, até então, e eu falando não. Até então falando não. Quando eu virei, eu juro por Deus, isso é verdade. Quando eu virei o rosto pra lá, ela pegou, segurou minha cara e me beijou. Entendeu? Nesse dia. E na época era Orkut, MSN, essas coisas. E a menina, uma menina tirou foto. Agora eu não lembro se era com celularzinho, se era com. Eu não lembro naquela época o que tinha. Eu sei que alguém tirou uma foto dela me beijando, certo? Aí eu falei, vixe, mas pra que essa foto? Eu nem passou pela minha cabeça que essa pessoa ia fazer alguma coisa com essa foto. Eu xinguei a menina, briguei e tal. Eu ia contar pra mãe do meu filho. No outro dia eu ia contar. Só que eu já estava errado, eu não devia estar lá, correto? Eu não devia estar lá. É para vocês verem o erro da pessoa. Por isso que eu não minto, entendeu? Eu não minto. Se eu falar para você, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, eu não preciso mentir.
Até porque a mentira, ela tem perna curta. Você mente aqui, que nem aconteceu. Eu tô te pondo uma exposição, gente, pra vocês entenderem o que que eu fiz quando era moleque, o que aconteceu com a minha família, entendeu? Porque isso daqui foi uma família que foi destruída. Eu cheguei no outro dia na casa dela, como fazia de costume, de manhã bem cedinho. Eu ia tomar café com ela, eu ia fazer as coisas pra ela. E eu já vi ela abrir o portão, ela já tava muito brava. E eu já conhecia ela já, porque a gente, né, a gente se conhecia muito. E chegou no quarto dela, ela tinha um computador, eu não tinha um computador, né? Ela tinha uma posição maior que a gente, então ela tinha um computador. Ela virou a tela e a foto minha da pessoa beijando. Aí eu fiquei sem reação, eu fiquei parado, falei, pô, e agora, né? O que que eu vou fazer? Eu tô errado. Aí eu tentei falar, mas não virou nada. Não virou nada. Não adiantou. Entendeu? Ela com toda a razão dela, eu fui tentando argumentar e ela batendo em cima. Eu falei, cara, peraí, não tem como argumentar. Eu tava errado. Na hora eu não percebi, fiquei bravo também. Dei uma de machão, de João sem braço, aqui saí pra fora e falei, não, então fica sozinha, pá. Não era isso que eu queria e tal. Mesmo assim a gente acabou não largando naquele dia. Só que eu, como era moleque, eu achava que eu tava certo, porque eu já ia contar pra ela. Então, quer dizer, se eu contasse pra ela, tava tudo bem. Ela tinha que me desculpar, não era bem assim, certo? Resumindo pra vocês, desse episódio aí, eu fui trabalhar em Ribeirão sozinho com 17 anos, pra poder comprar as coisas pro meu menino. Que era muito caro, é pressão da família dela, e eu ficava sem graça porque eu não tinha dinheiro, né? Só que eu fui pra Ribeirão, deu tudo errado, porque eu tava triste, aí a pessoa triste, já revoltada, já tá ali sozinho, às vezes eu não tinha o que comer, eu comia no albergue em Ribeirão, de noite, entendeu? Comia, não tem vergonha não, comida boa do caramba. Comia no prato de R$ 1, que é a melhor comida que eu já comi na minha vida. Só que quando eu recebi meu primeiro salário, em vez de eu guardar, eu fui beber. Eu fui usar droga, eu fui curtir naquela época. E eu ganhava uns R$ 500 por semana, não era pouca coisa, entendeu? Então, eu sempre estive errado. Eu nunca estive certo. Certo em algumas coisas em relação ao meu filho, que não vem ao caso aqui, mas em relação à relação que eu tinha, que eu considero uma traição da minha parte, que foi a única vez que eu traí alguém na minha vida, e eu senti um peso tão grande. Sabe por que eu nunca mais tive coragem de fazer uma coisa dessa? Porque eu perdi a coisa mais importante para mim, que é meu filho. Eu perdi meu filho. Eu perdi meu filho falando. Dá até uma dor no coração, porque eu chegava para ver meu filho não ficava comigo. Ele ia com as pessoas estranhas, mas não ficava com o pai dele. Por mais que eu ia lá direto, eu não escutei ele falando mamãe, eu não escutei ele falando papai, eu não escutei ele fazendo nada. Eu não vi ele andando pela primeira vez, nenhum dos dois. Eu só vi de longe, entendeu? Eu perdi meus filhos porque eu fui imaturo, eu fui moleque. Não do outro, eu tô falando um pouco do outro também, mas aí tem erro dos dois partes. Tô falando do Arthur, que é meu primeiro filho, o amor da minha vida. Desculpa a olheira, gente, eu trabalhei muito, tô muito cansado, entendeu? Então é isso, a traição, a mentira, ela traz isso. Ela traz uma tristeza, ela traz isso daqui, ó, solidão, entendeu? O único jeito que eu fico perto dos meus filhos, assim, fora na consciência e no coração, é através disso, ó, que eu tenho deles, entendeu? Aqui, Gabriel. E é isso. Então é difícil, pô. Então eu não me imagino, nunca me imaginei depois disso traindo alguém. Eu devo ter sido traído, não sei, também não quero saber. Se traiu, o culpado é a pessoa. E mentir, eu já menti muito na minha vida. Só que hoje em dia eu não preciso mentir. Entendeu? Eu não preciso mentir. Eu não tô falando isso pra ninguém. Eu não preciso mentir, não preciso enganar. Eu só quero que vocês entendam que a mentira, ela traz isso, ó. Destruição, coisas ruins. Cara, vocês não têm noção o tanto que dói. Entendeu? Você vê seu filho sendo criado de longe por outras pessoas e você não tá ali.
Mesmo pagando, mesmo estando perto, de vez em quando, não é a mesma coisa de você criar seu filho. Não é, cara. E tem tanta gente que tem a oportunidade de criar o filho e não aproveita, não tá ali, não quer. Digo isso por mim também, que já fiz isso. Então era isso que eu queria falar. Era isso que eu queria mostrar. Uma coisa que eu nunca fiz. Uma coisa que as pessoas não possam fazer, entendeu? De errado, que é trair, que é enganar. Porque quando você tem oportunidade, que nem a minha oportunidade, acredito que foi aquela, porque eu não tive mais nenhuma depois, de ter uma família, de começar uma coisa, aproveita, porque talvez pode ser a sua chance. E você deixa passar, acabou, já era. Então, era isso que eu queria falar, queria passar isso como homem, como pai que errou muito, erra todos os dias, como filho que também errou pra caralho. Só que é um cara que é trabalhador, que se esforça, mesmo errando. E às vezes precisa só de um. Ou, você tá bem, cara? Tá da hora? Pô, velho, eu faço isso com todo mundo, mas é dificilmente alguém faz isso pra mim, entendeu? E dói pra gente, é ruim. A gente precisa disso de vez em quando, dar um abraço, falar assim, ô cara, você tá bem, velho? Você acordou bem, cara? Seu dia foi ruim, mas pera aí, irmão, sem maldade, aqui ó, tô aqui com você. É só isso, mais nada. Então, muito obrigado aí. Eu não sei se as pessoas vão gostar, se não vão, é um desabafo meu. Não sei se ficou bom. Ó, eu sou vesgo, eu tô com o olho machucado, mas eu tô com olheira porque eu trabalhei muito. Mas graças a Deus eu trabalhei. Então, vocês me perdoam aí. Eu não sou bonitão, eu sou feio mesmo, entendeu? Eu não tô nem aí. Gostar de mim vai ter que ser assim, ó, desse jeitinho aqui. Tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais.